E aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez para resolver o último problema que falta aí da Maratona Paulista de Programação. Então vamos começar aí o vídeo, ó. Instagram aí, meu e-mail, não esquece também de se inscrever no canal, dar um joinha aí, que esse vídeo provavelmente vai dar bastante trabalho para fazer. Mas é isso aí, vamos lá, vamos tentar. Aqui, opa. Então vamos lá, problema I da Maratona Paulista, inventando com SSPSP. O problema é que eu criei, na verdade, eu fui o autor. Então eu vou resolver com vocês. No final eu vou falar um pouquinho também, né, assim, que eu pensei assim por trás, assim, né, para criar isso aí. E esse problema nenhum time, né, fez no dia da competição. Teve apenas o time do Unicamp tentou, foi o que mais chegou perto aí de resolver. Né, no Café com Leite também ninguém nem tentou mandar. Então realmente ficou sendo o problema mais difícil aí é, da prova, né? O Jota também, o Jota já teve um time aí, pelo menos o CCL que resolveu e bastante times tentaram aí, mas o I realmente, pessoal, não nem conseguiu tentar muito. Então, vamos lá, vamos explicar o problema e vamos tentar ver como é que a gente resolve aí. Então, inventando com essa SPSP, basicamente vamos fazer uma leitura dinâmica, né? Eu acabei pegando do nada assim essa coisa assim no RG, né? Se você é de São Paulo, você provavelmente tem um RG da SSPSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E curiosamente, né, se você pensar assim, se você começar assim com SP e você fizer uma recursão assim que você põe um S na frente e duplica a string, você pode de SP virar SSPSP. E se você continuar esse processo, você pode fazendo vários termos aí cada vez maiores, que você põe um S na frente e duplica aqui, ó, SSPSP, SSPSP. E aí vai, né, basicamente mais que duplicando o tamanho aí cada vez. Então vai ficando grande muito rápido. Então esses são os 5 primeiros termos. E aí é o seguinte, vai ter uma string só de SP. E aí também vai ter uma outra string que vai ser formada pela concatenação de n termos dessa sequência. Então vai pegar n termos dessa sequência aqui, dessa recursão, e vai juntar e vai formar uma string. Você tem que calcular quantos intervalos da string B, né, também são substrings da string A. Né? Mais formalmente, você deve calcular o número de pares IJ distintos, tal que a string formada pelos caracteres de B da posição I até J seja uma substring de A. Então, por exemplo, se o A for PSP e a string B for o termo 2 mais o termo 1, que vai dar SSPSP mais SP. Nesse caso, a resposta é 14. Por quê? Porque o A ele tem 5 substrings distintas, né? Que são essas aqui, né? P, S, PS, SP, PSP. E as substrings podem ser encontradas em 14 intervalos diferentes da string B. Então aqui a gente vê, ó, S, S, SP, P, PS, PSP, S, SP. Então vários intervalos aqui dessa string B são substrings da A. E aí, contando todos, dá 14. E aí é basicamente isso que você tem que resolver, né? Dado as duas strings, né? Uma realmente vai ser uma string, a outra vai ser uma sequência de termos, né? Que você tem que concatenar aí. Aí você tem que dizer quantos intervalos de um é substring do outro. E tem a resposta pode ser muito grande, realmente muito grande. Então tem resposta aqui precisa dar com esse módulo aqui. Esse número esquisito aqui, né? Se você for no problema J, você vai entender por que desse número esquisito. Mas é só para esse problema vai ser só um número qualquer que você tira a módula aí só para a resposta não ficar grande. Ok. Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo da entrada, né? PSP, aí a string B vai ser dois termos, que é o primeiro termo 2, depois o termo 1, e a resposta dá 14. E aqui temos mais dois exemplos aqui. Ok. Então vamos agora para a resolução agora que a gente já leu. Bem,
Aqui, a concatenação assim, né, de termos pode ser até 10 a quinta termos. A string A tem até 1000 letras formadas, né, até formada por até 1000 letras, então pelo menos o A não é tão grande assim. Mas a string B pode ser muito grande, porque os termos vão até 1000, né? E é o seguinte, assim, esses termos aqui, né, o 1 ele é 2, o 2 já é o mais que o dobro, né, o dobro mais 1, então esse aqui é maior que 4, esse aqui vai ser maior que 8, o 4 vai ser maior que 16, esse vai ser maior que 32. Ele cresce exponencialmente. O termo 1000, que é o termo máximo que pode aparecer na concatenação, vai ter tipo mais de 2 elevado a 1000 caracteres. Vai ser ridiculamente grande. E aí a string B vai poder ter tipo até assim 2 elevado a 1000 vezes 10 a quinta de tamanho. Ridiculamente grande a string B. Então assim, com certeza esse problema precisa ser resolvido sem montar a string B. Você não vai nem poder criar a string B, porque isso já daria tempo limite, daria memory limite, daria tudo, assim, não tem nem como. Então, tem que ter alguma outra maneira. Mas, para a gente começar a resolver isso aí, a gente vai ver. Tá, vamos dizer que, e se a string A fosse 1000 letras e a string B, em vez de ser essa concatenação maluca aí dos termos, fosse tipo 1000 letras, qualquer string, mas só que 1000 letras. Né, na verdade, poderia até ser mais. A gente vai ver aqui como a gente faria esse problema. Se a string B pudesse ser assim, um tamanho razoável e dá para fazer em tempo linear, assim, a soma de tamanho de A mais tamanho de B, dá para resolver isso aí. No caso, usando uma estrutura de dados chamada autômato de sufixo, né? Então, vamos ver o seguinte, ó, eu já preparei um pouquinho aqui. É o seguinte, aqui, né, nesse programa aqui, a gente vai realmente resolver o problema. As entradas, né, de exemplo são essas aqui. Aqui o programa não está fazendo nada ainda. Aí eu preparei um outro aqui, que as entradas vai ser como se fosse a string. Então, essa aqui que é a string, né, do exemplo de entrada, essa aqui que é a string da concatenação lá do exemplo de entrada, e essa string, você já vê que é bem grande, né? Mas essa string aqui é a string do exemplo de entrada. Então, a gente vai resolver primeiro pensando nisso aqui só. Tem uma string, a gente tem que ver quantos intervalos dessa string aqui são substrings dessa primeira string. A gente vai resolver esse primeiro, depois de resolver esse, a gente vai analisar como a gente resolveu, para ver como a gente transforma isso na resolução do problema normal. Então vamos resolver esse primeiro. Então vamos fazer meio que um rascunho aqui. Imagina aqui, por exemplo, né, o termo aqui, o y é igual a PSP e o b é igual a esse aqui. Aí é o seguinte, para a gente conseguir a resposta do problema, a gente pode pegar assim, cada um dos prefixos aqui de B, basicamente assim, temos que ver todos os intervalos, certo? Então, pode ver assim, primeiro, todos os intervalos que acabam nessa letra. Depois, todos os intervalos que acabam nessa letra. Depois, todos os intervalos que acabam nessa letra. Todos os intervalos que acabam nessa letra. E a gente vai contando quantos intervalos desses aí são substring ali de PSP. Então, por exemplo, quando você lê aqui pelo primeiro sufixo ali, S, quantos intervalos vão acabar em S que são substring de A? 1, que é o S. Agora vamos lá, SS. Quantos intervalos acabam aqui que são substring de PSP aqui? Só o S, porque SS não tem aqui no A, né? Não tem SS aqui. Então, nesse caso aqui é só 1. Então, esse aqui é 1. SSP. Quantos intervalos aqui podem ser encontrados como substring daqui? SP e P. Né? SP e P. Né? Porque SSP não tem ali, então aqui é 2. Agora, SSP, S.
quantos intervalos aqui podem ser, quantos intervalos que acabam nessa letra que podem ser substring de A, né? Aqui PS tem, SPS já não tem, então aqui é PS. 2. SSPSP. Quantos aqui? 3. P, SP e PSP. Então aqui no caso é 3. Aí SSP, SP, S. Nesse caso aqui é 2, que é SPS, SPS não tem. E SSP, SP, SP. Quantos aqui agora? 3, porque é P, SP, PSP. Então, na resposta, 14, que você soma aqui, 1 mais 2, 4, 6, 9, 11, 3, mais 3, 14. Então, essa é uma maneira de você contar aí a resposta. Né? Assim, não é um algoritmo ainda, não é nenhum tipo de resolução, é só falando como você, né, poderia contar. Você vê que assim, então assim, para cada posição da string, o que você pode ver? Você pode, na verdade, ver o maior tamanho de substring que acaba em cada posição. Então, assim, ó, esse aqui é 1, esse aqui é 1. Esse aqui, o maior tamanho de substring que acaba aqui é 2. O maior tamanho de substring aqui que acaba é 2. O maior tamanho de substring que acaba é 3. Porque, assim, se a maior substring que acaba ali, né, que é em comum, é 3, então você tem que somar realmente 3, porque você vai somar substring. Substring da substring também é substring. Então, é PSP, é SP, é P. Então, basicamente, né, você tem que saber o tamanho para cada posição do B. Você tem que saber o maior tamanho que tem ali, que é uma substring de A. Então, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 3. Então, você soma tudo, aí dá 14. Beleza. Então, o que a gente precisa saber é, por exemplo, lendo o B e sabendo qual que é o maior tamanho, até onde a gente leu, né, a gente vai lendo letra por letra, e saber até onde a gente leu qual que é o maior tamanho ali, que é uma substring de A. Esse é um processo, né, para fazer isso rápido, lembra até um pouco o processo assim do KMP, por exemplo, quando você acha uma string na outra, você vai lendo e vai usando a função ali do KMP que vai meio que dizendo para você o maior prefixo ali que tem, que está batendo, né? Só que nesse caso é substring, né? O KMP consegue ver a palavra inteira só ou prefixos, mas nesse caso tem que ser substring. Então, para esse caso aqui, tem uma maneira eficiente com autômato de sufixo. Né? Eu vou deixar aí o link aí no YouTube aqui para o CP Algorithms, né, a página que explica aqui sobre autômato de sufixo em inglês. Vou deixar também o link aí também para o meu trabalho de faculdade que eu fiz, meu trabalho de graduação que eu fiz, que tem a ver com strings no geral e também autômato de sufixo. Então, se você ainda não conhece essa estrutura, né, aí, né, realmente, assim, para o vídeo eu não consigo realmente fazer um vídeo aqui para explicar do zero tudo, né, como é que funciona. Então, seria bom a partir daqui você meio que ter esse conhecimento aí. Então, ok. Então, assim, aqui no CP Algorithms, na parte de sufixo autômato, ele ensina, por exemplo, como que você acha a maior string em comum de duas strings. E ele faz exatamente meio que esse processo. Basicamente, você pega uma string, monta o autômato de sufixo dela, e para a segunda string, você vai lendo letra por letra, e você consegue, com a ajuda do autômato de sufixo, de maneira linear, descobrindo sempre qual é a maior substring que acaba até aquela posição. E aqui tem o código aqui. Então, assim, ele basicamente monta um autômato de sufixo da string s aqui, e depois ele vem, nesse for aqui, ele vai achando aqui no caso aqui um L vai ser o len, né, o tamanho da substring, e aqui nesse caso ele está querendo achar a maior substring em comum. Então ele vem aqui com esse L e ele verifica qual é o melhor L que aparece, né, e também a posição em que aparece. Então ele consegue achar a maior substring em comum desse jeito. Para a gente é basicamente usar o mesmo código, só que em vez de querer achar a maior, a gente só vai querer achar a soma de todas. Então, em vez de achar o maior max L aqui,
a gente vai fazer resposta mais igual a L, e no final vai ser essa resposta aí pra gente desse problema aí específico aí, sem pensar ainda no problema da prova que tem a recursão maluca aí. Então, vamos tentar fazer isso aqui funcionar para esse exemplo aí. Então, assim, aqui basicamente vamos pegando o código daqui do CP Algorithms e a gente vai modelando melhor aí para o nosso caso, que por exemplo a gente só tem SP, né? Então é isso. E assim, só para também falar um pouquinho assim, vai ser importante você, a partir daqui no vídeo, realmente dar uma estudadinha no autômato sufixo se realmente quiser entender, mas só para dar uma pincelada assim, tá? Não sei que autômato sufixo, assim, vou só falar um pouquinho. Basicamente, o autômato sufixo é um autômato, né? Um grafo aqui, que né, as arestas aqui tem meio que tipo um rótulo, assim. No caso, as arestas têm um caractere. E basicamente é um autômato que aceita qualquer substring e apenas as substrings de uma certa string. Então, esse aqui é o autômato de sufixo da string ABCBC. Então, assim, se você pensar em qualquer substring de ABCBC, ela existe um caminho da raiz, que é esse vértice, até algum vértice aqui. Então, por exemplo, BCB, BCB, né? Ah, se você, ou por exemplo, ABC, ABC, né? Ou a própria string inteira, ABCBC, ABCBC. Qualquer substring que você pensar vai ter um caminho aqui, e qualquer substring que não existir não vai ter caminho. Então, BA não é substring. BA, não tem uma aresta A saindo daqui. Então, essa é uma estrutura de dados assim muito útil aí para, né, mexer com as substrings de alguma string, né? E além disso aqui, também temos aqui os suffix links aqui, que é já um pouquinho mais difícil de explicar, mas ele vai para o estado anterior que tem um certo sufixo aqui da string, da maior string que aceita. Enfim, aí você realmente tem que dar uma olhada aí como funciona. Mas, basicamente, para esse vídeo aqui eu vou pegar, né, tem o código mais ou menos pronto aqui no CP Algorithms, que está aqui, e aí eu vou modificando aqui para o nosso caso aqui. Então é o seguinte, para a gente aqui, a gente vai ter, cada estado vai ter o tamanho aqui, o len, o link e o next, que vai ser as transições, né? Então vamos fazer aqui e então vamos lá, vamos começar a montar aqui o nosso autômato de sufixo. Então assim, aqui é len, link, ok? Aqui na opção dele, ele usa um map int que vai ser, né, para cada caractere vai dizer quem seria o próximo estado, né, essas arestas. Pra gente, a gente só tem SP. A gente pode transformar S em 0 e P em 1 e só mexer com dois. Então, em vez de ter um map, né, porque isso aqui seria bom num caso que você pode ter um texto com vários caracteres diferentes, né? Pra gente, a gente só tem dois. Então, na verdade, a gente pode até simplificar bastante se a gente fizer int next 2. Porque, assim, a gente só tem literalmente só dois. Então, o nosso estado vai ser esse. E eu já vou fazer uma função aqui de limpar, que assim, no caso do map, se não tem transição, não tem a chave, né, no map. Para o nosso caso aqui, eu vou marcar com -1 os transições que não tem. Então eu vou fazer uma função void limpa que limpa esse struct, que basicamente vai limpar as arestas. Então next 0 e next 1 vai ser igual a -1. Então isso aqui ele vai ser uma função de limpar, então a gente vai usar mais para frente. Ok, agora vamos à função de... Bem, aqui o que precisa de variáveis globais aí. Aí no caso,
Bem, no nosso problema, o max_len vai até ser 1000, né? Porque a gente vai montar o autômato sufixo só da string A, né? E assim, a gente está, por enquanto, resolvendo um problema intermediário, né? Então, assim, a gente, no caso, eu vou botar o mesmo limite, assim, do problema. Mas se fosse esse problema só, né? Aí realmente daria para ser um max_len grande também, que nem aqui. Mas, enfim, pra gente aqui vai botar agora 1010. Aí o número de estados, aí o que é interessante, né, do autômato sufixo, que o número de estados do autômato sufixo é no máximo 2n-1. Então ele põe vezes 2 aqui, né? Então o número de estados é O de n, né? Linear. Aqui é o tamanho, aqui é o último estado que foi criado. Ok, aí isso aqui vai inicializar o nosso autômato sufixo. Então aqui nesse caso, isso aqui vai ser a raiz, o len da raiz é 0, link da raiz é 0. Eu vou mandar aqui um st0.limpa, também para também limpar aqui esses next, né, da raiz, porque não tem nada ainda. E aqui o sz++, né, no caso, o sz já começa como 0, agora ele vai estar como 1, né. Ele começa como 0 global e está como um last, também o último estado que foi criado é o 0, que é a raiz. Então esse aqui é o nosso início. E o autômato sufixo é bem interessante, que ele é feito de uma maneira, como fala, não online, mas ele vai adicionando um caractere por vez, né? Então ele adiciona um caractere por vez e vai pegando o autômato anterior e vai transformando no próximo autômato que, que depois de adicionar esse caractere. No nosso caso, de novo, né, é só SP, o S vai ser 0, o P vai ser 1. Então eu vou transformar isso aqui num int C. Então agora o C vai passar só a ser 0 e 1. E aí, por exemplo, aqui ele cria um nó. Então eu vou fazer aqui já um stCor, né, ponto limpa. Então eu estou modificando aqui o algoritmo já pronto para o nosso caso, né, já vai ficar menos pesado aí, né. Você poderia também, se quiser, nem mudar nada e trabalhar do jeito ali, porque ele vai funcionar, mas aí você só está gastando um pouquinho mais de memória e coisa assim, né, e tempo, sendo que no nosso caso é mais simples. Então, aqui eu estou fazendo essas modificações, mas teoricamente poderia só usar o que ele propõe ali também e colocar SP mesmo e também, ok. Aí aqui, beleza, beleza. Aí, por exemplo, aqui agora, antes ele verificava se existe a transição, né? Se não existe a transição, se diferente de count aqui, né? Agora, se não existe transição, é basicamente stp next c, né? Igual a menos 1. Então, isso quer dizer que não tem. Aí aqui não precisa mudar nada, tá. Aí aqui, ele cria um novo, ele clona aí, né, um vértice. Aí no caso aqui, quando ele clonou, ele vai clonar ele vai colocar esse clone, né, o next igual ao next do que. Isso aqui era um map, então dava para fazer igual. Agora não, agora é um vetor de duas posições. Então, para o nosso caso bem específico, a gente pode colocar que o next 0 é igual ao next 0 e o next 1 é também igual ao next 1. Aí pronto, aí você está igualando o next. Então, no nosso caso aí de 2 pode ser assim. Link. É aqui. Tudo bem. Acho que é basicamente isso aí. Então, a gente basicamente preparou o nosso autômato bem específico para o nosso caso. Aqui eu já estou lendo as duas strings. E agora vem a parte do LCS também aqui, que tá pronto aqui. Mas a gente vai modificar para o nosso uso aqui. Então, assim, aqui, aqui eu vou... na real aqui, então assim, acho que eu não vou botar essa função não, eu vou deixar isso aqui no main.
Para o LCS, ele montava o autômato de sufixo aqui do S, né? Então, assim, vamos... ah, vou passar... não vou criar essa função, vou passar isso para o main. Então, assim, eu tô lendo um S e um Q, né? Ali ele lê um T, eu chamei de Q. Li aqui, ok. Aí, vou colocar aqui um int resposta. Nesse caso, a gente não vai precisar explicar com overflow. No outro programa real ali vai ter que ter overflow, mas resposta igual a zero. Primeiro, tá aqui. Então, assim, ó, li. Aqui eu fiz, inicializei o autômato sufixo e aqui eu vou passar pelo S, né? Nesse caso aqui, eu vou... né, agora, assim, auto ch, né? Assim, um caractere de S. E aí eu vou fazer SA extend. Se o ch for igual a S, eu mando 0. Senão eu mando 1. Então eu transformei aqui de caractere para inteiro, né? E ok. Beleza. Aí aqui, né, a resposta 0 por enquanto. Aí ele, né, ele manda o algoritmo dele aqui, ele passa... Aqui eu vou fazer também assim... também posso fazer aqui, vai passar por todos os caracteres de Q. Então, alto, ch, Q. Eu vou fazer um x aqui auxiliar, que vai ser esse, entendeu? X é igual a, basicamente isso aqui. Que aí o x vai ser o próximo caractere, assim, né, tal. Aí aqui, enquanto, né, está num estado que é diferente da raiz e diferente, né, aí esse diferente aqui, o next, o diferente de ter o x aqui, next x, menos 1. Então, esse menos 1 vai indicar que não tem a transição. E aí ele vai fazer isso aqui. Beleza. E aqui ele vai, se tiver a transição, se a transição para o x for diferente de menos 1, ele vai fazer aí a transição. Né? Aliás, você pode ler ali no site ali, né, como funciona isso aí também, né? STV next de x. E, ok, aí nesse caso aqui, ele quer achar o max L. No nosso caso, a gente resp mais igual a L. Então, esse L, para todo caractere que lê aqui do Q, ele vai manter nesse tamanho aqui que falou que vai somando. E beleza. Aí, basicamente, aí aqui ele retornava LCS e não vai precisar mais. Aqui vai ser o resp. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parte funcionar aí. Olha só, já está funcionando essa primeira parte aí do problema. Né, a gente montou o autômato sufixo do primeiro e foi passando pelos caracteres do segundo, e esse código aqui, né, com a ajuda do autômato sufixo, ele vai achando aí o L, que é o maior tamanho possível ali de cada substring, acabando em cada posição. Então, dessa maneira, a gente conseguiria resolver o problema se soma do tamanho de A mais soma do tamanho de B fosse razoável, né? Então, essa foi a primeira parte do problema. Agora a gente vai ter que lidar com o que acontece se o B for uma concatenação de termos com essa fórmula recursiva. Então é o seguinte, ó, agora a gente vai ter que transformar, né, esse problema aqui no outro, certo? Ok. Aliás, aqui, esse aqui é da cópia lá do CP Algorithms e não precisa disso aqui, né? Ok. Tá, agora vamos então pensar como é que a gente resolve o outro. Para o outro problema, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode fazer o autômato da string, né, e tá tudo certo. Né, que a string tá até 1000 caracteres, tranquilão, beleza. Aí o que a gente não consegue rodar no outro, que demoraria muito, seria esse for aqui, né, seria esse for, né, que
teria que rodar para toda a letra da string e a string é muito grande. Então vamos tentar ver como que a gente pode acelerar isso aqui e meio que adivinhar, né? Tipo assim, calcular de uma maneira mais rápida o que esse for ele tá fazendo, né? O quanto ele tá principalmente aqui somando. Então vamos pensar assim, ó. Nesse caso aqui a gente está botando um Q, né? Imagina que assim, a gente roda esse algoritmo para um Q e após isso a gente tem mais uma string que vai vir. Vai vir mais uma string e aí a gente tem que dizer assim a resposta para o Q, mas depois a gente vai ter que responder e se viesse o Q e depois mais uma string. O que ia acontecer com esse algoritmo aqui? Ele iria rodar para o Q. Acabando esse for, você teria que rodar para a próxima string, né, que fosse concatenada aí. E aí, o que importa para rodar esse for? Basicamente, ó, você tem o estado em que você está do autômato, né, e o lane, né, o lane que você está, né, no tamanho aí tipo assim, é o tamanho da substring, aí, da maior substring para aquela última posição lida. E aí, basicamente, assim, quando você vai concatenar, você basicamente você tem que pegar o último estado aqui, né, e o último lane, o valor, e continuar rodando esse mesmo for, né, basicamente. Então, isso aí te daria né, o que aconteceria na próxima string. Então, o que você pode pensar para meio que acelerar esse processo? Meio que numa programação dinâmica, ou na verdade meio que uma memorização, né? Você salvar os resultados, basicamente assim, é, dado, por exemplo, assim, tipo assim, naquele caso, né, no caso do exercício mesmo, a gente tem termos, né, de 1 a 1000 que vão ser concatenados, certo? Então, assim, você vai receber, por exemplo, que nem você rodou isso aqui para 1, assim, aí no exercício você vai receber. Então, assim, você vai que receber, tipo assim, meio que assim, você vai ter um termo que vai vir, é um termo, entendeu? Número X aí, sei lá. E você já vai estar num certo estado do autômato, né? E também vai ter um certo tamanho L aí, né? Estado tamanho, né, autômato V e tamanho L. E aí o que você pode tentar fazer? Dado isso aqui, por exemplo, veio o termo X e eu estou no estado V e tamanho L, eu posso tentar fazer esse cálculo rapidamente para o que? Assim, dado um termo X, estado V e tamanho L, o que eu preciso saber nesse for? Eu preciso saber quanto, né, que se acontecer isso, se vir o termo X, está no estado V e com tamanho L, quanto, quanto adiciona, né, quanto adiciona na resposta. Então, assim, esse for, ele vai vir, né, ele vai ficar rodando e ele vai adicionar uma certa quantidade na resposta. Então, eu preciso saber, dado isso aqui, quanto adiciona na resposta, e eu preciso saber também, no final das contas, qual o valor para quer dizer, qual o valor do último estado que sai esse for, porque se eu precisar concatenar vários termos, eu preciso saber, então, para qual estado que vai e também qual valor, qual o valor do último L, né? Então, assim, quando roda esse for, o que acontece? Vai ter um valor sendo somado na resposta, o V vai virar um certo valor, né, de algum estado específico, e o L vai virar um certo valor. É, e é isso, e basicamente isso que vai acontecer no for. Então, se eu conseguir responder isso rapidamente, eu consigo acelerar esse processo, né? E aí vamos dizer assim, vamos dizer que eu consiga responder isso aqui, por exemplo,
em O de 1, assim, meio que dado isso aqui, dado isso aqui, dado isso aqui, eu consiga dizer isso aqui com algum certo cálculo aí de usando outros resultados parciais em O de 1. Bem, a gente ainda vai ter o problema que é o seguinte. Então, assim, basicamente isso é praticamente assim, uma PD, assim, sabe? Dado que, assim, que eu estou num estado tal, no tamanho tal e vai vir um termo tal, o que que vai acontecer, né? Quanto adiciona a resposta, qual o valor do último estado, qual o valor do último L, né? Seria meio que uma PDzinha aí. Só que aí o número de perguntas, o número de estados que você teria, seria o quê? Ah, o termo, né? O termo seria 1000 possibilidades. Então seria 1000 possibilidades de termo, né? Porque os termos são de 1 a 1000, né? Então tem 1000 possibilidades nisso aí, vezes o estado do autômato. Aí seria, como o autômato é um autômato de 1000 letras, o autômato tem no máximo 2n menos 1 estados. Então é basicamente mais ou menos 2000 estados, né, no máximo, vezes o tamanho L. Esse tamanho L também é o tamanho da última substring. Isso aí pode variar, né, de 0 a 1000, né, porque a string tem 1000, então pode variar de 0 a 1000. Então isso aqui já dá um 10 a nona. Isso aqui daria um TLE, né? Então, assim, só isso aqui ainda não consegue resolver completamente o problema. Qual a próxima sacada aí para realmente fechar e conseguir um tempo limite melhor? É o seguinte, nisso aqui, na real, o L, se você analisar esse algoritmo, o tamanho L aqui, ele não manda muita coisa, vamos dizer assim. Mais ou menos, né? Ele não muda muito a lógica disso aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, dado um certo V, desculpa, dado um certo V, ah, ele vai vir aqui, vai olhar aqui se tem a transição, e aí quando ele vem aqui, né? Se ele rodar esse while, o L já é trocado aqui pro len do V. Então, assim, dependendo do V que tá, vem a transição e o L já nem importa mais, porque ele já esquece o valor antigo. Então, tem vários casos, na verdade, né, que o L antigo não vai mudar nada, porque ele já muda para um outro valor aqui, né? Mas se ele não rodar isso aqui, né, se ele não rodar, aí que acontece? Você soma 1 aqui no L, né? Então, e aí soma 1 aqui no L e depois soma na resposta. Mas se você ver aqui, basicamente o L ele não muda muito a lógica disso aqui, ele só muda realmente aqui na parte da resposta. A sacada é o seguinte, o L, ele basicamente, o que acontece aqui em termos de o último estado, por exemplo, último estado não depende do L. Então, assim, essa pergunta aqui, por exemplo, eu nem precisaria do L para responder, porque o estado só importa a partir do V, não importa o L, ó, você vê que o estado muda aqui só em função do V. O último estado não depende do L. E, assim, agora, esses aqui, pode depender do L ou não, assim, dependendo do V aqui, né, ele já troca, nem depende do L, mas realmente pode depender do L, porque pode ser que, basicamente, na verdade, é o seguinte, o valor do último estado, por exemplo, o valor do último estado, ele não depende, o valor do último L, muitas vezes não depende do L, ele vai depender só do V, porque ele entra nesse while e já troca. Então, assim, o valor do último L, para muitos casos, ele pode ser respondido sem saber esse L, mas em alguns casos ele é igual a L mais um certo valor. Por exemplo, se a string tiver 5 letras, né? Se a string for concatenada tiver 5 letras e todas as letras que foram adicionadas não caem nesse while, e sempre cai nesse if aqui, basicamente,
o L vai passar a ser L mais 5, né? Então, na verdade, os únicos casos são esses, ou L mais uma certa quantidade, ou um L que é um número, que é algum len de algum estado, né? Ou algum len de algum estado mais alguma coisa. Mas enfim, ou ele é uma constante que não depende de L, ou ele é L mais um certo número. E a resposta é como assim, os L's que estão nesse for, basicamente, eles também eles são, né, em toda iteração do for, ou o L é um valor aqui que não depende do último L, que ele já mudou tal, ou ele é L, ou L mais 1, ou L mais 2, ou L mais 3. E aí, assim, aí nesse caso a resposta também, ela, ela na verdade, ela pode ser dada, né? A grande sacada é o seguinte, o, o quanto adiciona na resposta e o último L, né? O resto pode ser dado como uma função linear em função do L. Então, por exemplo, o último L que vai acontecer vai ser igual ao o L inicial, ou é L inicial mais um certo x, ou é um valor y constante, né? E o quanto adiciona na resposta, né? Adiciona na resposta, ele é igual a, no final das contas, é como se fosse um a vezes L mais b. Sim, é uma função linear, né? Então, assim, tanto o último L quanto adicionar a resposta, ele é um a vezes L mais b. Então, na verdade, você pode, é, dado, por exemplo, assim, o termo x que vai entrar e o estado do autômato, você pode responder valor do último estado, isso aqui não depende do L, aí valor do último L vai ser igual, por exemplo, um A vezes L mais B. Então você pega o L inicial e você consegue deixar em função de A vezes L mais B. E o valor do último valor que adiciona, né? Valor que adiciona na resposta pode ser igual a por exemplo, a gente já usou A e B, né? Pode ser C vezes L mais D. É uma função linear em termos de L. Então aqui, se a gente conseguir assim, dado o termo x e estado do autômato, a gente conseguir responder isso aqui, ó, que o valor do último estado é tal, que o valor do último L vai ser A vezes L mais B. Nesse caso bem específico, ou é A igual a 1 mais um certo número, ou é A zero mais um certo número, né? Mas, enfim, é uma função de primeiro lugar, isso que importa. O valor que adiciona na resposta é C vezes L mais D. Se a gente conseguir fazer esse cálculo aqui, dar essas respostas, a gente consegue passar pela concatenação e ir pedindo essa resposta assim, dessa PD e montando a resposta rapidamente para a string aí das concatenações. Então é isso aí que a gente vai fazer. E isso aqui, né, o número de estados vai ser só 1000 vezes 2000, né, que aí já fica 10 a sexta, que passa bem tranquilo. Então, número de estados, né, vai ser isso aí. E pela natureza de ser recursivo ali os termos, a gente vai conseguir fazer com que a resposta de um certo termo seja dada em função de perguntas parciais aí, em função dos termos que ele é composto. Então, o cálculo aí de cada estado no final vai dar a ordem 1. Então, no final das contas, a gente consegue uma complexidade boa e vai ficar basicamente o tamanho, né, o número de estados do autômato vezes até qual o termo máximo e mais linear no número aí de termos que vai ser concatenado. E a gente vai conseguir essa resposta. Não sei se ficou muito confuso, mas de repente vendo como eu vou fazer ali no código, ajude. Então, assim,
Vou basicamente copiar aqui o que a gente fez para esse aqui e vou mudando o que precisa. Vou tirar os comentários aqui desse, né? Não vai precisar aqui. Isso aqui só pro vídeo. Então vamos lá. Aí é o seguinte, a gente, além dessa parte, né, de autômato, a gente vai precisar de um struct, por exemplo, assim, é como se fosse eu vou chamar de, sei lá, elemento aqui, não sei. O que esse elemento vai ter? Vai ser o estado aqui a, o estado final de quando roda aquele for, basicamente. Aqui a gente vai ter, como vai ter coisa de cálculo assim, para não dar overflow, eu vou usar long long int, tá? Esse aqui é meu define de long long int. Então eu vou botar ele ali aqui, A e B. Então assim, L final é igual a A vezes L mais B. Né? Então assim, dado o L que está lá, vai ser isso aqui. E o LL também CD vai ser assim, adicionar adiciona na resposta vai ser igual a um C vezes L mais D. É uma função linear do L. Então, nesse caso aqui, vai ser isso aí. Então, assim, a gente vai ter elemento e a gente vai basicamente ter assim, elemento PD. Esse aqui vai ser o tamanho, por exemplo, vezes 2 vezes max len aqui, né, 2 vezes max len, que é o estado, né, que eu tô, e a segunda dimensão vai ser o então o estado que eu tô, o outro é o termo, né? Então o termo, então aqui max, vou botar max termo aqui, isso aqui vai ser, por exemplo, tipo int constant. Então, eu vou botar aqui que o maior termo pode ser 1000, né? Então, aqui, vou ter isso. Aí, assim, aí nesse caso aqui, não vou ter esse Q, eu vou ter o S. Aliás, o S vai ser... na verdade, vou deixar o S local, porque o que vai importar mesmo é o autômato. Então, aqui, li o S, pá, montei o autômato do S. Essa aqui é a parte normal. Ok. Agora, eu vou lendo aí... Aí agora sim, eu posso ler os termos, né, para ver o... Assim, bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar todos os termos da PD como não calculados ainda, então eu vou passar aqui por i0 e menor, então aqui o CZ ele sempre é um a mais, né, que o estado, né, então, ou eu posso colocar até o leste aqui, eu ponho menor ou igual a leste. Então ele vai até o último estado. E aliás aqui, deixa eu ver só. Quando faz o clone aqui, ele aumenta o CZ. Ah não, tem que ser o SZ, que é menor que SZ. Então assim, isso aqui passa por todos os estados, né? O número de todos os estados. SZ é sempre um a mais. Aí eu ponho aqui só que a PD de esse aqui no caso é o termo, né, aqui. Tem que passar pelo max termo aqui também. Aqui eu poderia ler antes todos os termos aí para ver qual que é o maior termo, mas no caso aí eu vou fazer para o pior caso mesmo, PD ij ponto x igual a -1. Eu vou marcar assim, enquanto o x aqui, que é o estado, for marcado como -1, quer dizer que não foi calculado. Quando for calculado, aí já está calculado lá e já está tudo calculado. Enquanto isso, não está calculado. Aí aqui eu vou ter vou botar como ele ali. Eu vou precisar pegar aquele número de módulo lá. Aqui eu vou botar... tá lá em cima aqui. Define
find mod. Peguei o módulo ali e tal, ok. Resp 0. Aqui não vai ter... aqui na verdade vai ter o... esse L, o V e o L, ok. Aqui o X aqui eu não vou precisar desse X aqui. Isso aqui eu vou passar... primeiro eu vou ler... Aqui ele chama de quê mesmo? Seria o N, né? Então eu vou ler um N. Um N aqui. Li um N. Li o N. E aí aqui eu passo por N vezes aqui. E aí... aqui eu não vou ter nada disso. Depois qualquer coisa eu pego lá do outro código, se precisar dessa parte. Aí nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou ler o próximo termo, então vou usar aqui um T. Peguei um T aqui, que é o termo que vai vir. E aí eu pego, por exemplo, ela em return aqui. Aí eu vou botar uma função que é, dado que eu tô no estado V e o termo é T, eu quero, né, essa resposta aí, né, ter tudo lá da resposta, né. Aí o que acontece? Eu tendo isso aí, como é que eu rodo esse for? Então, basicamente, esse for está fazendo o papel lá desse for aqui, né? Só que ele vai agilizar. Então, para cada string que vai entrar, ele vai agilizar o processo. Então, o que eu tenho que fazer? O v vai ser trocado por hat.x, porque esse que é o último estado aqui. O último, né, o L vai ser atualizado. Quer dizer, primeiro vamos fazer o resposta aqui. O resposta vai ser igual a... Eu vou botar mais igual a... Aí você pega então o hat.c vezes o L que está, mais o hat.d. Isso aí ele vai dar o quanto que precisa adicionar na resposta. Aí no caso aqui, tem que ver, né, que é com módulo e tal. Isso aqui, né, como ele vai ser... É só uma multiplicação, mais um aqui, não vai dar overflow. No final, resp, tira o módulo. Então isso aqui acho que não vai dar overflow. Adiciona o que tem que adicionar na resposta e troca o L para o último L. O L vai ser hat.a vezes L mais hat.b. Esse vai ser o L em que vai virar. Pronto, esse aqui é o main, basicamente. É a mesma coisa do outro, só que ele está pegando aqui esse valor de função para já saber o que vai acontecer se eu rodar o for inteiro para a string que eu peguei, que é desse termo aí. Agora a gente precisa arrumar essa função aqui, e aí a gente vai ter já vai ter a resposta certa. Aí o que acontece? Essa função vai retornar um elemento, a função, aí aqui é o estado, vou chamar de x, né, o estado do autômato, e esse aqui vai ser o termo, acho que eu não usei t para nada ainda, então vou botar t aqui. Aí primeira coisa assim, se pd xt.x for diferente de menos 1, já está calculado, então eu já posso retornar pd de xt. Ok. Beleza. Consegui aí assim, se já tiver calculado, né, já retorna. Agora vamos ver assim, o caso base e depois a gente vê o caso que precisa de recursão. O caso base é, se o termo for igual a 1, né, o 1 é o único termo que não é formado por, vamos dizer assim, por recursão, né? Esse termo aqui é SP e é isso, né? Os outros termos são uma recursão do primeiro termo. Ok. Então, se o t for 1, aí é o seguinte. Basicamente, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar como se fosse assim, precisa saber o que acontece, por exemplo, se por exemplo, vou pegar aqui um elemento
tipo assim, E1, vou pegar um E1 aqui, vai ser assim, vou botar tipo, como se fosse um cálculo. Eu preciso saber exatamente assim, que nem esse elemento aqui, eu preciso saber assim, se no estado X, vindo apenas o caractere, em vez de ser um termo, né, vindo apenas o caractere S, que é o 0, o que que acontece? O que que aconteceria? Então assim, adicionando caractere S, certo? Então assim, adicionei o caractere S. Esse E1 aqui, ele vai ser assim, vou ter uma função aqui que vai ser um elemento calc, calc de int x e int ch, que é o caractere que está entrando, se eu adicionar o caractere 0, né, o S, né, nesse estado aqui, que é o... Por quê? Né? Porque esse aqui é o SP, né? Então entra um 0 e entra um 1, né? Um S e um P. Se entrar esse 0, o que que acontece? Né? Então, assim, para qual estado que vai, para qual que é o L final, o que que adiciona na resposta. Tem que calcular isso aqui. Beleza. Aí, depois que você adiciona o caractere S, eu preciso saber também, por exemplo, eu peço um cálculo do quê? Começando no estado final do E1, então assim, ele vai rodar isso aqui, né, pro S. Aí qual que é o estado que vai rodar o P? O P vai rodar no estado E1.x, né, esse é o estado que vai rodar. E vai entrar qual caractere? Vai entrar o caractere 1. Então, por exemplo, então assim, dado que está nesse estado e vai entrar o caractere P, adicionando um caractere P. Então, o que que acontece? E aí, aí o que eu tenho que retornar? Então, assim, retorne pdxt igual a... basicamente, assim, dado que primeiro vem esse e depois vem esse, qual que é a concatenação, assim? Por exemplo, concatena, por exemplo, é como se fosse um concatena E1 com E2. Então, assim, se você concatenar esse cálculo do E1 com esse cálculo do E2, o que que vai dar no final? Então, é basicamente isso aqui, né? Agora temos duas funções aí para fazer. Então, assim, elen concat. Então, eu tenho aqui um elen E1 e elen E2, que eu tenho que dizer assim, o que seria o resultado final se eu aplicar o E1 e logo após o E2. Vamos ver. Bem, tem essas duas funções para fazer. Vamos fazer primeiro... Esse concat vai ser mais simples. Então, assim, aqui eu posso fazer aqui a elen hat. Aí, por exemplo, hat de x, ele vai ser o E2 de x. Então, o estado final de aplicar o E1 e o E2 depois é o estado final do E2, né? E esse concat já está assumindo que você fez assim, por exemplo, o E2 tem que ser sempre usando o estado final do E1, né? Então, aqui eu calculei o E2, né? O estado final do E1. Então, aqui, estado final, né, de juntar os dois vai ser o estado final do segundo, né? Agora, o L final aqui é o que? Assim, ó, o L final, ele teoricamente, ele é igual ao quê? Pega do segundo estado aqui, né? Seria o E2.A vezes L a E2.B. Isso seria o estado o L final. Só que esse L do E2 é o L final do E1. Então esse L é o que? É E1 A vezes o L mais E1 mais B, E1B. Entendeu? Então, assim, quando você juntar esse depois desse, você vai ter o L final igual a isso. Então, na verdade, vai ser o quê? Igual ao quê? Então, aí a gente só tem que separar os termos. Então, vai ser... O que que é o termo de primeiro grau? O termo de primeiro grau é E1 ponto A, né, vezes E2 ponto A, vezes L, mais... Aí aqui, essa parte tem L, aqui vai ser E2.B mais E2.A vezes E2.E1.B. Então, assim, esse aqui vezes esse vai dar esse aqui, tal.
Então é isso aqui. Então o que acontece? O hat.a é o termo aqui de primeiro grau, é isso aqui. E o hat.b é igual a esse termo aqui, né? Aí no caso aqui pode também, nem precisa, né? Nesse caso aqui ele é sempre 0 ou 1 na real. Não tem como ser diferente de 0 ou 1. Nesse caso aqui, também, ele nunca vai dar também mais que 1000, então né, esse cálculo aqui não precisa de módulo, né? Beleza, ok. Então, esse aqui eu tirei. Então, a partir do L inicial, se eu aplicar E1 seguido de E2, o que acontece com o L final em termos, né, de primeiro grau do L inicial? Vai ser isso aqui, né? Então, beleza. E o adiciona na resposta é o quê? Né, adiciona na resposta. Vai ser igual ao quê? Ao quanto adiciona no E1 e quanto adiciona no E2. No E1 vai adicionar o quê? E1 ponto C vezes o L inicial mais E1 ponto D. É isso quanto adiciona na resposta. Mais a mesma coisa para o E2. Né? A mesma coisa para o E2. Só que o E2, o L inicial dele é o L final do E1, que é isso aqui. Então, se a gente fizer aqui a multiplicação, então aqui fica sendo, o termo de primeiro grau fica sendo 1.c mais E2.c vezes E1.a, né, vezes L. Então, esses são os únicos termos com L, mais E1.d mais E2.d mais E2.c vezes E1.b. Esse aqui é o que se adiciona na resposta. Então, a hat de o C, ele vai ser o termo em primeiro grau aqui. Então, o C vai ser justamente isso aqui. Aí, nesse caso, precisa de resto módulo, né? Mas aí o bom é assim, esse aqui já tá com módulo, esse aqui também tá. Então, isso aqui não dá overflow, então pode fazer essa conta assim. Hat.d vai ser igual ao resto aqui. Aqui também precisa de módulo, resto módulo aqui. E beleza. Então, aqui nesse caso, então é isso. Então é return hat. Então, isso aqui fez a concatenação de pegar, né, dois, assim, respostas, assim, do que acontece e juntar uma atrás da outra. Então, dessa maneira a gente concatena aí os resultados. Ok. Agora falta a gente conseguir fazer esse cálculo aqui, que é para o que acontece quando adiciona um caractere, né? Apenas um caracterzinho nesse estado X. Né? Nesse caso, a gente também pode meio que também salvar, assim, né? Se a gente já salvou e tal. Apesar que, assim, para cada X, isso aqui só é rodado uma vez, né? Então, assim, porque para cada X só vai ter uma vez que a gente vai calcular o termo 1, e aí nesse termo 1 vai ser rodado, né, 0 e 1 aqui. Assim, teoricamente esse cálculo não precisa ser memorizado, assim. Também poderia ter uma memorização aqui, mas não é tão necessário. Porque só vai rodar sempre 2 vezes no máximo aí para cada, mais ou menos nesse estado aí. Mas então assim, dado que eu estou no X, e eu vou botar esse caractere, o que vai acontecer então? Aí que a gente meio que olha pro algoritmo aqui em si, então. Então, basicamente assim, a gente já está fazendo com 1 e 0. O que acontece quando adiciona, né? Basicamente, eu vou copiar isso aqui só para a gente ver, para a gente enxergar o que aconteceria. Então, assim, o que acontece dentro daquele for, por exemplo, entra isso aqui, e aí seria basicamente assim, o que aconteceria seria isso, ó, tal, e CH aqui, e aqui é CH. No caso aqui, em vez de V, assim,
seria um x aqui, né? X... vai ser mais fácil botar V ali. No final, assim, vamos deixar V aqui, porque usa V ali. Então, assim, V, CH, aí aqui não tem X, CH, CH, e é isso. Tipo assim, isso aqui é só para mim que a gente visualizar, a gente não vai precisar desse código exatamente assim aqui. Mas assim, isso é o que aconteceria rodando o caso aqui do CH. Então, se você rodar aqui com 0, 1, ele vai fazer isso, né? E nesse caso aqui, o V mudaria para esse aqui, depois mudaria para esse. Então, assim, seria... Aqui a gente vai ter um... Vou botar já que é um L hat, né? Aí, nesse caso aqui, o que acontece aqui? Quando eu posso colocar assim, por exemplo, o hat x como se fosse o V aqui. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, ele rodaria isso aqui. Se for menos 1, o V vai virando isso aqui, né? Na verdade, eu posso não fazer isso, tá? V aqui, pá, não sei o quê. E tá, não sei o quê. Aí o que acontece aqui no final? O hat.x pode ser igual a V. Então, assim, o estado final é o V que virou. Então, entra esse V, faz isso aqui, e aí o V que virou o valor final é o estado final aqui. Ok? Né? Ok. E o L final, né? O L final é o seguinte. Por exemplo, aqui eu posso colocar... assim, aqui o que está indicando aqui? Que o L vai virar o quê? Vai virar simplesmente esse len aqui, né? Então, nesse caso aqui, é como se fosse assim, o hat.a vira 0, porque o L final não depende do L inicial, e o hat B vira justamente esse STV len. Então, isso aqui está fazendo justamente o len final virar isso aí. E aí, beleza. E aqui, se tal, aí vem o V igual a STV next CH, ok. E esse aqui, o L++. Quando você faz L++, basicamente, você está fazendo o quê? Que o L vai virar, o A, ele não... nesse caso, ele é zero. Assim, eu posso começar aqui tudo com 0 aqui, mas... nesse caso aqui, é que o A, ele... o A nesse caso sempre vai ser... nesse caso assim, você está fazendo quer ver? Vamos começar assim, na verdade o L final é como se fosse assim, o L por enquanto ele é igual ao quê? Ele é igual a, tipo assim, isso aqui é L igual a L, né? L igual a 1 vezes L mais 0. Então, quando vem aqui, o A vai ser trocado para 0 e o B vai ser colocado para 0 aqui. Ok. Agora, quando vem aqui, aí o A vira 0 e isso aqui vira aqui. Quando é o mais basicamente vai fazer o quê? Hat B mais mais. Né? Isso aqui seria o mais em termos aí de primeiro grau. E, ok. Aí aqui não precisa assim. E aqui o quanto que adiciona? Basicamente, o quanto que adiciona é justamente o valor aqui final do L, né? Então, na verdade, nesse caso, quando é um caractere só, o C vai ser igual ao A, né? E o hat D vai ser igual ao hat B. Porque ele está adicionando justamente só o L final. Né? Então, tinha um L, o L vira alguma coisa, e quando tem que adicionar a resposta, esse mesmo L. Então, o C igual ao A e o D igual ao B. Aqui a gente pode deixar assim. Então, beleza, isso aqui está fazendo o cálculo
para um caractere só. Aí é o seguinte, isso aqui, ele, ah, em teoria, esse while aqui, ele pode ser memorizado aqui também, porque esse while roda várias vezes e para cada estado, e dado um caractere, dado um estado, você poderia também memorizar para qual estado que isso aqui, que esse while para, né? Para você também não, para esse cálculo não ficar mais de O de 1. Mas nesse problema eu acredito que assim, isso aqui é rodado no máximo. Isso aqui é meio que rodado no máximo. Deixa eu ver aqui. É porque. Na real, acho que não precisa. Nesse caso aqui não precisa salvar. Isso aqui poderia ser meio que otimizado como uma salva. Só que esse cálculo só é rodado uma vez por estado, quase, ou duas vezes por estado. É que esse estado já é um outro estado, mas tudo bem. Assim, nesse caso aqui, acho que ele não interfere muito no tempo, mas você também poderia memorizar uma função aqui para você não rodar esse while mais de uma vez. Quando você rodar para um certo V e para um certo CH, você pode memorizar, né, salvar para qual estado você está indo para ele deixar de fazer esse while. Nesse caso desse problema aqui, não é necessário fazer essa otimização. Então a gente pode deixar meio que assim mesmo. Então, ok, aqui já o termo 1 já fica certo. Agora, e se for os outros termos eles têm a recursão. Como é que funciona a recursão? Basicamente você pode fazer assim, o len1, aliás, na verdade aqui vai rodar de novo o calc x0. Para os outros termos, o que acontece? Você adiciona o caractere s, que é basicamente isso aqui, e depois você faz também o cara, o, você, aí você, o que você adiciona? Depois do caractere S, caractere S, depois vem o quê? O termo, se era o T, vem o termo T menos 1. Então você vai querer a resposta do o que acontece se eu tiver no estado E1.x e tiver o termo menos 1, né, T menos 1. Né, adicionando termo T-1. E aqui você pode fazer até um len 3 aqui, que você pega o estado final do 2 e põe mais um termo menos 1, T-1. E aí no final, o return que pdxt vai ser igual a quê? Concatena, né, o E1. Por exemplo, aí você pode fazer assim, concatena primeiro o E1 com o E2. E depois concatena essa concatenação dos dois com com o E3. E isso aqui vai fazer aqui essa recursão e vai calcular, né, o resultado para esse aqui. Vamos ver se por acaso já está dando certo aqui. Tem algum, o struct faltou um ponto e vírgula aqui. Vamos ver aqui. Opa! Já bateu aqui as respostas. Já tá dando certo. Então, basicamente aqui a recursão aqui dos termos ficou sendo essa aqui. Você concatena aqui SP para o primeiro termo, para os outros você concatena S, termo menos um, junta e tá dando. Aí a única coisa aqui, assim, que na verdade tem várias horas aqui que pede, né? Adiciona um caractere S, adiciona um caractere S. Pode ser que esse while ele rode muito. E pode ser que deixa
a complexidade um pouco pior no caso. No caso específico desse problema, né, como eu fiz o problema e eu testei essas coisas, eu acho que ele já passa dessa maneira, só que mas é bem específico por causa dessa recursão aqui e tal, mas para outros problemas, pode ser que esse while pudesse rodar muitas vezes e estragar a complexidade aí do programa. E que como tem só 2 caracteres tal, né, vários estados aí eles têm os 2 caracteres e tudo, então isso aqui não dá problema de TLE. Mas em teoria seria bom meio que salvar meio que uma falha aí assim ah, do como é que fala? Ah, Disso aqui, assim, para ele não ficar rodando o while. Então, assim, dado o V e o CH, ele saber para qual estado que vai. Então, assim, é, eu vou fazer aqui mais isso aqui. Ele não é necessário, mas é interessante também. Por exemplo, você ter aqui um int falha V e int CH, que é dado o V e o CH, para qual estado do autômato que isso aqui vai. Então você pode ter aqui, então vou deixar aqui e eu vou adicionar aqui também falha 2 e aí nesse caso aqui eu coloco aqui também que assim que eu não calculei ainda essa falha. Falha 0 e 1. Vou colocar aqui. Aí no caso aqui o limpo, ele só estava limpando antes o next, mas agora ele precisa limpar aqui também. Eu vou botar aqui esse limpa no clone para ele limpar o falha também. Então assim, todo estado que cria, ele faz essa limpa aí. Então a falha não está calculada. Aí no caso, se você olhar nesse while, quando o negócio é 0, aí ele realmente ele não sai aí do 0. Então assim, depois eu calcular aqui, tá calculado. O ST0 falha 0 e ST0 de falha 1 vai ser igual a 0, ele mesmo. Porque ele não vai rodar aquele while e ele vai ficar no próprio estado. Ok. Beleza. Aí aqui, basicamente assim, quando você põe esse falha aqui, você vê basicamente se o STV ponto falha de CH não for diferente de -1, aí você retorna. Né? Ok. E aí agora se não for -1, aí você pede recursivo. Basicamente você vai pedir return disso aqui, que vai ser igual a esse while, ele vai até onde? Ele vai até, aí tem que ver o link aí. Então é a falha, pergunta a falha do link para o CH. Então aqui, se já tiver calculado, que é, por exemplo, a questão do 0 lá, que eu já fiz o caso base, retorna aqui, se não a falha, você tem que perguntar até onde que vai pro link. Na verdade, assim, aí a falha é assim, se se o se o stv.next de ch
ele for diferente de -1, aí dá return o próprio V. Se não, retorna a falha do link. É isso. Então, assim, aqui, basicamente, assim, esse while, ele vê até onde que não tem essa transição, né? Então, aqui você pode, basicamente, se tiver essa transição, você retorna o próprio V. Se não, você retorna aqui a falha. Então, aí o que fica sendo esse while? Esse while pode ser separado assim. Se V e se o STV for -1, que aí nesse caso eu preciso verificar a questão de falha. Então você pode fazer assim, o V vai ser igual direto a o falha de VCH, né? E aí aqui eu posso manter isso aqui. E basicamente isso. Então assim, em vez de ficar rodando esse while toda vez, eu faço esse falha, vai me ajudar a salvar até onde que esse while vai, para esse while não ficar rodando. Então, se for igual a -1 aqui, aí eu verifico essa falha e vejo aqui. Beleza. E aí vamos ver se ele ainda está rodando bem aqui. Continua rodando a mesma coisa. Então, assim, isso aqui ele previne que agora você consegue ver bem que, assim, nenhum cálculo aqui, por exemplo, esse cálculo aqui, ele é o de 1. Porque esse falha aqui também, ele toda vez que passar por um certo estado e um certo caractere, ele vai calcular uma vez só e já vai salvar o resultado. Então, esse while não é uma coisa que pode ficar rodando muito e dar um TLE. No caso desse problema, eu sei que os casos de teste, não consegui caso de teste que conseguisse dar um TLE nesse caso aí. Então, meio que não precisa dessa otimização, mas para outros tipos de recursão, outro tipo de string com mais caracteres, poderia ser necessário. Então, assim, tá funcionando. Vamos ver se eu não fiz nenhum erro aqui, né? Se realmente está funcionando. Acredito que é esse código aqui. Vamos ver se funciona aí para a gente acabar esse problema e acabar essa prova. Vamos lá. Tá passando para os testes. Tá indo bem. Tá rodando bem. Vamos lá. Vamos lá. E vamos. Será que a gente vai fechar a prova agora? Fechamos a prova. Acabou. Todos os problemas feitos aí da prova. Então esse aí foi o problema aí. Um problema assim bem difícil, precisa saber, né? O autômato. Então só mais alguns comentários finais aí a respeito desse problema. Eu, na verdade, né, quando eu estava criando esse problema, eu estava procurando coisas aqui no algoritmos que fossem interessantes, né, né, para fazer algum problema e tal. E aí eu estava passando aqui pelo KMP, na verdade, né, e aí o que acontece? Aqui, deixa eu ver se Gray. Tem uma parte que ele fala de Gray Strings. Ele comenta aqui, deixa eu ver aqui que parte que ele comenta. Do nada assim no meio, aqui que ele faz que ele computa o autômato de falha aí do KMP, que é interessante, né, você ver essa parte aí, mas que basicamente ele fala assim, e se você quisesse fazer uma busca de uma string em uma string gigante construída por algumas regras, que é justamente o que teve nesse problema. Então, por exemplo, ele fala aqui do Gray Code, por exemplo, ABA, aí você pega ABA, C, ABA, depois você pega ABA, C, ABA, D, ABA, C, ABA.
Imagina assim, você tem essa sequência de recursão e você quer achar quantas vezes uma string aparece nessa string aqui. Então, daí que saiu, né, essa ideia, esse negócio de aceleração, né, aceleração aqui do processo do KMP. Então, assim, o mesmo processo que a gente fez para esse problema poderia também ser assim, se fosse assim, quantas vezes uma certa string aparece nesse termo aí, nessa string B, que é formada pela concatenação de termos recursivos. A mesma ideia que a gente fez poderia ser aplicada com KMP. E aí, na verdade, no começo, quando eu estava fazendo esse problema, eu ia utilizar isso aqui com KMP, na verdade. Em vez de ser um autômato, eu tinha pensado em KMP. O problema que eu percebi é que essa recursão específica desse SSP-SP, ela não me ajudava muito com os casos de teste para achar uma certa string aqui, então ia dar margem para outras soluções mais fáceis, porque essa recursão é um pouco previsível, só tem 2 caracteres, entendeu? Por exemplo, ó, S, 2S, 3S, 2S, 1S, 2S. É uma coisa assim que, se você analisar como é que a construção é feita, pode ser um pouquinho previsível e não me dava margem para fazer casos de teste bons. E aí foi nisso que eu pensei em melhorar, em fazer de alguma outra forma. Então eu ia fazer o KMP no começo e não fiz. Aí eu pensei assim, e se fosse essa mesma ideia pro autômato de sufixo, né? Se fosse, em vez de eu perguntar quantas vezes uma string aparece numa recursão aqui, quantas substrings aparecem. E aí que eu pensei nessa questão do autômato, de usar com autômato. Só que aí, quando eu fui pensar como seria com autômato, surgiu esse problema, né, justamente aqui desse tamanho L, porque no KMP ali, para acelerar, você precisa ter como se fosse assim, o termo, o estado, e não tem o problema do tamanho L no caso do KMP, mas para o caso do autômato tem o problema do tamanho L. Só que aí eu pensei nessa questão de ser uma função linear, que aí daria a margem a realmente você fazer exatamente o mesmo processo ali descrito para o KMP, só que dessa maneira aí mais complicada. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei, aí acho que realmente está um problema bom para ser um dos problemas assim, mais difíceis da prova, porque realmente tem que ter já um conhecimento de uma estrutura avançada e, além disso, tem que chegar a toda essa conclusão aqui, né, para usar. E esse processo também aqui com KMP também é uma coisa, acho que não muito conhecida. Então, o mesmo problema você também pode transformar aí e usar o KMP. Beleza? Então, esse é um pouco da curiosidade aí desse problema. Ok? Então, é isso. Finalmente, né, depois de um vídeo meio longo aí, a gente acabou a prova da Maratona Paulista, né? Então não se esqueça aí, ó, Instagram para seguir, meio de contato, né? Dá um joinha aí, qualquer comentário. Se você chegou no fim desse vídeo, mesmo pulando partes, pô, comenta aí, porque acho que vai ter pouca gente que vai chegar até o final desse vídeo. E é isso, então não as próximas questões da Maratona Paulista, mas quem sabe aí, quer dizer, tá faltando questões da Maratona Fase Zero aí. Então, até o próximo vídeo resolvendo problemas de outras provas. Beleza? Valeu, falou!